Minha mãe é nascida no Paraná. A família da minha mãe é paranaense, mas a do meu pai não é. Eu nasci no interior de São Paulo, numa região, assim, uma espécie de região de fronteira, que era uma região rica, em que meu pai, médico, clinicava e ia muito bem lá. Porém, subitamente, houve o célebre crack do café na Bolsa de Nova York, que refletiu aqui, e de um momento em diante as coisas pioraram tanto que ele trabalhava consultório cheio, mas ninguém tinha dinheiro para pagar. Resultado que ele teve que sair de lá para poder sobreviver. Mas eu nasci nessa região exatamente no ano de 1929, que foi o ano da crise. Do ponto de vista do Instituto como órgão, nos últimos anos, depois que o Rocha Loures comprou essa sede, não há como comparar o passado. E nós estamos hoje instalados aqui magnificamente. Ao tempo em que eu ingressei na diretoria provisória do professor Atos Veloso, o Instituto não tinha nada. O Vieira Neto conseguiu nos dar uma metade de um andar do prédio da OAB aqui ao lado, uma metade, e a outra era da Caixa de Assistência dos Advogados. Mas o Instituto não tinha absolutamente nada, era tudo da ordem. Há um episódio interessante até, que eu vou lembrar, da máquina de escrever. Nós não tínhamos uma máquina de escrever. Então, tudo que era para datilografar, cada um de nós fazia no seu escritório. E resolvemos pleitear uma máquina de escrever de um banco que era presidido por um advogado muito conhecido aqui. E ele nos deu uma máquina de escrever velha, caindo aos pedaços. Nós estávamos na ilusão de obter uma máquina nova, mas qual o quê? Não foi possível. As finanças do Instituto estavam abaixo da crítica, tanto no tempo do Atos, quanto no meu tempo, e depois durante um bom tempo também. Ninguém pagava a mensalidade. Tínhamos contratado um funcionário do tribunal, muito conhecido de todos naquela época, desses funcionários que são muito populares, o Davi Colasso de Meira, para cobrar. Pouco tempo depois ele nos procurou e devolveu a incumbência de ninguém paga. Eu vou cobrar, mas ninguém me paga. Eu, às vezes, gasto ônibus e não recebo nada de volta, não dá. Aí pensamos na ideia que eu tinha lido numa revista do Rio Grande do Sul, que o Instituto de lá tinha adotado. Obteve uma lei da Assembleia Gaúcha que elevou a chamada as custas duas de advogados ao dobro, e dividiu ao meio, metade para a Caixa, metade para o Instituto. Fizemos a mesma coisa aqui, nunca conseguimos receber um centavo, porque se os contadores recebiam nas respectivas comarcas, não mandavam. Então, abolimos pura e simplesmente a cobrança de anuidades ou mensalidades por impossibilidade de receber. E encontramos uma solução que resolveu o problema temporariamente, não sei no futuro, depois do que aconteceu, os outros presidentes é que saberão dizer. Começamos a fazer cursos de extensão com inscrição paga. E as inscrições, então, começaram a abastecer a tesouraria paupérrima do Instituto. Esses cursos eram dados por professores. Cursos de extensão duravam 15 dias, 10 dias, conforme a matéria. E trazíamos professores de fora para o projeto do Código Civil. Veio Orlando Gomes, da Bahia, que é um civilista famosíssimo, para a discussão do anteprojeto do Código Penal. Veio Nelson Hungria, que fora ministro do Supremo, era também
penalista famosíssimo no Brasil, e assim outros inúmeros. Sobre o Código de Processo Civil veio o Buzaide, que era o autor do Código. E tínhamos um acerto com alguns colegas de São Paulo, que quando a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Direito, trouxesse algum professor do estrangeiro para dar curso lá, nós ofereceríamos a ele uma viagem a Foz do Iguaçu se ele viesse também dar umas palestras aqui. E foi assim que trouxemos o Nuvolone, que era professor em Milão. E o Nuvolone deu 3 palestras aqui, foi um curso propriamente, ficou uns dias aqui, levamos o Nuvolone a Ponta Grossa, a passeio, e depois ele ganhou a sua viagem a Foz do Iguaçu. E ganhou também o título de sócio honorário. E com o Nuvolone aconteceu uma coisa interessante. Ele era um homem simpaticíssimo, a esposa idem. E ele recebeu um título, um diploma, que foi concebido pelo Eduardo Virmont, que tem uma veia artística muito acentuada. E anos depois, o Luiz Chemin Guimarães foi fazer um curso de pós-graduação na Universidade de Milão, de Direito Penal, e lá também teve contatos com o Nuvolone, que lecionava essa matéria, e um dia foi à sala do Nuvolone. E lá viu, a única coisa pendurada na parede era o nosso diploma, daqui de Curitiba. Essa medalha Teixeira de Freitas eu recebi com uma surpresa imensa. Tanto que me telefonou um colega do Rio avisando que a medalha tinha sido concedida a mim, e eu esperei um pouco, liguei para outro para saber se isso era verdade ou trote, porque eu nunca imaginei que fosse receber uma homenagem, a única aqui no Paraná. São muitos os que receberam no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, como sempre. No Rio Grande também, no Nordeste um ou outro, não sei, mas aqui no Paraná eu fui o único até hoje. Não deve estar continuando a entrega da medalha, ela não é entregue anualmente, pode ser que sim, pode ser que não, depende de haver uma pessoa que, ao vir do Instituto Brasileiro de Advogados, mereça. Então, é uma coisa que eu considero muito importante. Muito importante. E, para que fique a lembrança, é que me ocorreu a ideia de deixá-la aqui, tanto o diploma quanto a medalha, propriamente dita, que estão nesta sala. O Rapner, que é um velho amigo, a família dele tem ligações, seja por ele próprio, seja pelo tio dele, o Paulo Rapner, seja pela mãe dele, que era amiga da minha esposa, ela era aluna de Sion, então uma família muito conhecida, muito amiga. E o Rapner sempre foi muito generoso comigo, inclusive na lembrança de fazer essa reunião em minha casa, que foi uma alegria muito grande. Procurei tratá-los à vela de Libra, como se costuma dizer. A solução é manter o ritmo que vem sendo o das últimas 2 décadas. Nas primeiras décadas a que você se refere, as coisas eram muito difíceis. Mas assim mesmo nós conseguimos mantê-lo e fazer com que o seu funcionamento rendesse juros e frutos. É preciso que continue, e tem continuado. Eu tenho visto que o Instituto continua fazendo eventos, reuniões, congressos. Nós fizemos um congresso depois, não me lembro em que época foi, quando o presidente, se não me engano, era o Luiz Gastão Franco de Carvalho. Se não me engano, houve um congresso aqui, patrocinado pelo Instituto. E dedicar-se ao estudo que a ordem tem o aspecto administrativo, o fiscal, o Instituto tem o aspecto intelectual, né? Se o Instituto puder preservar o estudo do direito, contribuindo para a cultura jurídica, eu creio que já desempenha um papel muito importante. Eu entrei no Instituto um tanto por acaso, porque na época que eu entrei ele ia ser, vamos dizer, recuperado, não se sabe que futuro teria. E com ele me identifiquei, tenho muito amor ao Instituto,
muito amor. Sou muito bem tratado pelos meus colegas. Aliás, eu vou repetir aqui uma coisa que eu ouvi certa feita de um colega que era juiz federal, Lício Blei Vieira. Ele estava aposentado e eu encontrei com ele na rua e digo: oi, Lício, como vai a vida? Ele vai muito bem. Eu levo uma vida que eu teria vergonha de pedir a Deus. E eu tenho repetido isso. Eu tenho uma vida muito boa, que também posso dizer que teria vergonha de pedir a Deus. Nunca esperei que me acontecesse o que aconteceu, o sucesso que obtive. E o Instituto faz parte disso.